Nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Santos Azevedo, advogado societário e tributarista do escritório Marcos Pereira e Oliveira, Sociedade de Advogados. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer falar com você, Curi. Nós agora estamos falando do Pronamp. Quando foi lançado o Pronamp? O Pronamp foi lançado em 2020. Foi o pior momento da pandemia para dar um respiro, dar um alívio aos empresários. Por conta das políticas de distanciamento social, tiveram seus negócios impactados negativamente. Sim. Agora, o governo federal lançou a segunda fase do Pronamp. Quando foi e qual a novidade do Pronamp? Muito boa pergunta, Curi. O governo federal, agora no dia 25 de maio, lançou a segunda fase do Pronamp, trazendo novas normas que ampliaram o acesso aos empresários a esse programa. A grande mudança foi que transformou em permanente o que era provisório? Sim, o Pronamp, ele virou permanente em junho de 2021, mas ele não havia os recursos para o Pronamp não haviam sido bem detalhados pelo governo. O que aconteceu agora no dia 25 de maio pela sanção do novo projeto de lei. Então, o Pronamp ele se transformou em permanente, mas isso possibilita que o governo possa injetar mais recursos? Sim. Ou qual a vantagem de ele se tornar permanente? Agora que o Pronamp é permanente, com o fundo garantidor da operação, é muito importante que os recursos que foram emprestados desde 2020, eles não retornam de forma automática para o caixa do governo. Eles vão para esse fundo garantidor e permitem novos empréstimos, o que, na prática, tende a permitir que novos empresários que não foram contemplados pelo Vira rotativo e aumenta a base. Esses recursos devem ser devolvidos ao governo só em 2025. Então, os empréstimos podem acontecer, os novos empréstimos, as novas operações de crédito podem acontecer até dezembro de 2024. O que traz uma vantagem de crédito para as empresas. Mas o governo pode aportar novos recursos ou deve aportar novos recursos no fundo garantidor? A ideia é que se faça isso na falta dos recursos, né? A legislação permite. O que vai dizer se isso será necessário ou não, na verdade, é um movimento. Veremos, né, o que acontecerá nos próximos, digamos assim, capítulos dessa novela. Né? Ver se o dinheiro vai chegar na ponta. Exato. Essa é a análise da grande preocupação. Mas o que mais que o Pronamp trouxe, além de ele se tornar permanente? Ele trouxe algum outro benefício? Uma regra importante que surgiu nessa segunda fase do Pronamp é que agora foi permitido para quem contratou o Pronamp até 31 de dezembro de 2021, que não tenha que manter aquele mesmo quadro de funcionários. Isso pode causar uma certa celeuma, não, vamos permitir as demissões. Mas não, é porque durante 2020 e 2021, que foi o pior momento da pandemia, onde as empresas foram mais impactadas, os empresários que aderiram ao Pronamp tinham que manter todos os funcionários no seu quadro. Quem demitiu ficou na legalidade agora, é isso? Exatamente. Quem demitiu nesse período, que corria o risco de ter o seu Pronamp cancelado, com vencimento antecipado das parcelas do financiamento contratado, agora o governo deu uma, entre aspas, chance de se legalizar. Então, quem fez o contrato até 31 de dezembro de 2021 e demitiu, estaria, entre aspas, bonificado, vamos dizer assim. Na prática, significa que aquele que foi forçado, em função da pandemia, a efetuar demissões, não perderá ou não será punido com antecipação das parcelas do empréstimo efetuado. Exatamente. No entanto, a partir de agora, os novos empréstimos, existe a cláusula de restrição de emprego ou não? Não, continua. A partir de dezembro de 2021, a cláusula de manutenção dos empregos permanece. Para novos empréstimos. Para novos empréstimos. Essa é uma contrapartida, entre aspas, histórica do programa, né? O programa veio para a manutenção dos empregos. O governo só estaria dando, entre aspas, uma colher de chá, porque realmente foi um período muito nebuloso. As empresas tiveram que fechar seus estabelecimentos, algumas empresas ficaram meses sem produzir, mas a folha de pagamento continuou
todo mês. As obrigações continuam, né? Os boletos Os continuaram boletos a chegar. chegam, né? O endereço é o mesmo. Independente de qualquer coisa. Chegando, independente do faturamento, se está rodando ou não. Que é a tragédia da pandemia. A gente tem a questão do simples, né? Que a tributação é com base no faturamento. Então, se a empresa faturou 0, eventualmente ela teria essa redução. Mas o aluguel, enfim, luz foi impactado também, menos. Mas a folha de pagamento, o aluguel, os custos fixos, esses continuaram. Quando se fala do Pronamp, ele fixou na legislação as empresas do Simples. No entanto, você tem muitas micro e pequenas empresas que não estão no regime tributário do Simples. Essas empresas foram penalizadas ou elas podem aderir e ter a linha Pronamp? Não, o Pronamp ele é só para empresas que estão aderindo ao Simples. E também agora ao microempreendedor individual. Isso também é uma grande novidade, né? Que veio nessa segunda fase do Pronamp. Os microempreendedores individuais também são contemplados, podem ser contemplados com empréstimos pelo Pronamp. Agora, junto com isto, o governo lançou uma outra linha que não é a linha do Pronamp, que é o PEC. Qual é o teto de enquadramento do Pronamp e qual é o teto de enquadramento da PEC? Correto. O Pronamp, ele se presta para empresas que estão no teto do Simples Nacional. Então, é uma microempresa, tem um faturamento anual até 360 mil e uma pequena empresa até 4 milhões e 800. Isso é Pronamp. Pronamp. Passando disso, você entraria em um outro programa, que também veio nesse mesmo evento, nessa nova lei, que é o PEC. O PEC, o governo trouxe um limite para empresas que estão fora do Simples, até 300 milhões de reais. 300 milhões de reais seria o teto seria considerado de 4 milhões e 800 até 300 milhões de reais, são empresas que são médias empresas. Por que são médias empresas? Porque a legislação fala que empresas que faturam acima de 300 milhões de reais são empresas de grande porte. A legislação também fala que empresas que faturam até 4 milhões e 800 são empresas de pequeno porte. Quem está no meio aí é o médio. Então, o PEP veio para atender essa fatia. São os médios. E para quem também não está no Simples, por alguma outra questão da atividade, por exemplo. E que, na verdade, o adicional do PEC é que traz um benefício financeiro para o sistema financeiro se estimular a emprestar dinheiro. Sim, a grande diferença do PEP para o Pronamp é que o Pronamp, o governo garante a operação de crédito. Então, nas operações Pronamp. Pronamp. Vamos considerar que aquele empreendedor, por algum motivo, não consiga pagar, não consiga honrar o débito. Sim. Quem vai honrar é o governo, a União. No PEP, não. Até 80% da carteira ou 100% da carteira? Não, até 85% da carteira. Né? 25%? 85%. 85% da carteira. Agora, no PEP, quem assume o risco é o banco. O que ele tem como incentivo para emprestar a taxas mais baixas? São os créditos tributários. Ele pega uma empresa, por exemplo, do lucro presumido ou do lucro real e, percebendo na sua carteira que existem créditos tributários ali, ela usa isso como um garantidor do financiamento. Ou seja, existe uma política de querer alavancar a produção, de querer gerar emprego através de taxas de juros mais baixas. É isso? Exato. Qual é a taxa de juros do Pronamp? Na segunda fase do Pronamp, a taxa de juros é 6% mais Selic, para empresas que estão... Ao ano? Ao ano. Para as empresas que estão no Simples Nacional e os microempreendedores, né? Nós temos também a questão de empréstimos para profissionais liberais, né? Que aí a taxa é um pouquinho diferente, né? É 5% mais a Selic. Ou seja, na prática é a Selic, que é a inflação, mais 5% a 6% ao ano. Exato. É que houve um grande problema, né? Nós tivemos aí no início do Pronamp, o Selic não estava nos patamares que estamos hoje. Mas de um jeito ou de outro, se comparado a uma operação de crédito contratado no balcão, na praça,
realmente é uma taxa que não se encontra. É uma taxa incentivada. Agora, a primeira fase do Pronamp, na verdade, abrangeu 7% das empresas. A intenção ou a política do governo, na sua avaliação, é de viabilizar que aquilo que deu não tão certo, apesar de ser uma ideia boa, possa melhorar a performance, ou temos que aguardar para ver o que vai acontecer na ponta? Analisando a legislação seca, você acaba vendo ali que é um avanço. A ideia do governo, os discursos do governo, a esperança da sociedade é que o Pronamp venha para abraçar mais empresas que estão necessitadas. Mas para saber se isso irá chegar na ponta, teremos que aguardar. Até porque na primeira fase do Pronamp, eu lembro que houve uma grande corrida aos bancos, né? No lançamento do programa, o presidente do Banco do Brasil, salvo engano, disse que num dia o Banco do Brasil chegou a emprestar 2 milhões de reais, num dia, né? Então, assim, temos essa situação. Faltou dinheiro na época, né? Porque o fundo ele tinha recursos limitados, agora se projeta uma retroalimentação do sistema, quer dizer, você paga, aquele que está pagando recursos hoje no Pronamp, esse valor volta como uma possível operação de crédito para o seu vizinho. Tá? Então, isso é um avanço. Nós vemos que a ideia da nova lei, da nova fase, é que isso cria um ambiente de negócio duradouro, né? E que seja uma política para as próximas gerações, não chega uma coisa que acabe, agora. Né? Que realmente o dinheiro chegue agora, na se ponta. isso vai chegar na ponta, teremos que ver. Sim. Agora, na sua avaliação, o cenário colocado atualmente, o governo tem a intenção de aumentar o fundo garantidor. Ele abre a possibilidade de ser reaplicado o dinheiro que está sendo pago. Qual o empecilho que você vê para que isto não ocorra? A Caixa Econômica e o Banco do Brasil propriamente reconhece a dificuldade em fazer esse dinheiro chegar na ponta. A sua avaliação, isso é real? Isso foi dito realmente no lançamento? Qual a sua avaliação desse quadro? Cury, isso realmente foi até dito pelo presidente da Caixa Econômica, né, mas num tom de inconformismo, né, ele não, no evento ele se pronunciou falando que a Caixa chegou até a receber uma multa por não ter atingido patamares e metas de empréstimo, esses empréstimos incentivados. Então, assim, vemos nos operadores, nos principais operadores de bancos públicos, pelo menos ali, uma vontade. Então, agora, essa vontade, ela tem que é uma coisa muito recente, ela tem que se transformar em atos concretos, né? É o que nós esperamos. Dr. Ricardo Santos Azevedo, chegamos ao final do nosso tempo, desejando que esse dinheiro chegue na ponta. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.